Partia-se do princípio de que para Napoleão tudo era possível, que poderia surgir de todos os lados, e era com o nome de Napoleão que cada qual deitava por terra os argumentos do seu interlocutor. Apenas Pfull, ao que parecia, considerava Napoleão um bárbaro, igual a todos os oponentes da sua teoria. Pfull também inspirava ao príncipe Andrei, além de respeito, um sentimento de piedade, pelo tom em que falavam com ele os cortesãos, por aquilo que Paulucci se permitira dizer dele ao imperador, mas sobretudo pelo arrojo das expressões do próprio Pfull. Era evidente que ele sabia, tanto como os outros, que a sua queda era iminente. E apesar de ser um convencido, apesar da sua resmungona ironia alemã, metia pena com o seu cabelo penteado nas têmporas e riçado na nuca. Por certo que, embora o escondesse sob a aparência da irritação e do desprezo, estava desesperado porque via fugir-lhe a única possibilidade de comprovar, com uma experiência gigantesca, e de demonstrar a todo o mundo a justeza da sua teoria. Os debates prolongaram-se por muito tempo e quanto mais duravam, mais desenfreadas ficavam as discussões, chegando até aos gritos e aos insultos pessoais. E menos possível se tornava tirar uma conclusão geral de tudo o que tinha sido dito. O príncipe Andrei ouvia a discussão em várias línguas, e aquelas hipóteses, aqueles projetos, aquelas objeções e aqueles gritos apenas lhe causavam alguma surpresa. A sua própria ideia, que foi concebendo ao longo da sua atividade militar, de que não existia nem podia existir ciência militar e gênio militar, adquiria agora para ele a evidência absoluta da verdade. Que teoria e que ciência podem existir numa situação em que se desconhecem condições e circunstâncias, porque não é possível defini-las, e em que é ainda menos possível definir a força dos agentes da guerra? Ninguém pode saber de antemão em que situação estará amanhã o nosso exército ou o do inimigo. Ninguém pode nem poderá saber qual é o potencial de força deste ou daquele destacamento. Por vezes, quando não há na linha da frente um cobarde que grite "estamos cortados" e deita fugir, mas houver um homem de ânimo e corajoso que grite "urra", um destacamento de 5.000 homens vale por um de 30.000, como aconteceu em Schöngraben. E por vezes 50.000 fogem de 8.000, como em Austerlitz. Sendo assim, que ciência poderá haver numa área em que, como em qualquer área prática, nada pode ser definido e tudo depende de inúmeras condições com um significado que é determinado num minuto e ninguém sabe quando chega esse minuto. Armfeld diz que o nosso exército foi cortado, mas Paulucci diz que colocámos as tropas francesas entre dois fogos. Michaud diz que o acampamento do Drissa é imprestável porque tem o rio por trás, mas Pfull diz que é nisso que reside a força dele. Toll propõe um plano, Armfeld propõe outro, e todos são bons e todos são maus, e as vantagens de cada situação apenas se tornarão evidentes no momento em que se der o acontecimento. E por que falam todos em gênio militar? Será um gênio aquele que se limita a dar a ordem de distribuir a ração a tempo e a mandar os homens de um sítio para outro? Os militares apenas são denominados gênios porque estão investidos de poder e de brilho e porque as massas de velhacos bajulam o poder, atribuindo aos seus detentores qualidades de gênio que não são próprias dele. Pelo contrário, os melhores generais que eu conheci são pessoas estúpidas ou distraídas. O melhor é Bagration. O próprio Napoleão o reconhece. E quanto ao próprio Bonaparte? Lembro-me da sua cara convencida e apocada no campo de Austerlitz. Um bom cabo de guerra não só não necessita de ser genial ou de ter quaisquer qualidades especiais, como, pelo contrário, deve estar privado das melhores qualidades humanas superiores. Amor, poesia, ternura, dúvida filosófica apurada. Tem de ser limitado, de ter a certeza firme de que é muito importante o que está a fazer. De outro modo, faltar-lhe-á a paciência necessária. E só assim será um cabo de guerra corajoso. Deus nos livre dele ser humano, de se apaixonar, de ter compaixão, de pensar no que é justo e injusto. É compreensível que desde os tempos remotos tenha sido criada para eles a teoria dos génios militares porque eles são poder. O êxito no campo de batalha não dependerá deles, mas do homem que nas fileiras gritar "estamos perdidos" ou gritar "urra". E apenas nas fileiras é possível servir com a certeza de que somos úteis. Assim pensava o príncipe Andrei enquanto ouvia as discussões e só caiu em si quando já todos saíam e Paulucci o chamou. No dia seguinte, durante a revista, o imperador perguntou ao príncipe Andrei onde queria ser colocado.
tendo então o príncipe Andrei destruído toda a sua carreira, ao não pedir que o deixassem ficar junto de sua majestade, mas ao solicitar a autorização de servir no exército. 12. Antes do início da campanha, Rostov recebeu uma carta dos pais informando em breves palavras da doença de Natasha e do seu rompimento com o príncipe Andrei, que explicavam como recusa da parte de Natasha, voltando a pedir-lhe que passasse à reserva e regressasse a casa. Face a esta carta, Nikolai nem sequer pensou em pedir licença ou admissão, mas escreveu aos pais que lamentava muito a doença de Natasha e o seu rompimento com o noivo, acrescentando que faria o possível por cumprir o desejo dos pais. Para Sónia escreveu uma carta à parte. Adorada amiga da minha alma, escrevia Nikolai. Nada, além da honra, poderia impedir-me de regressar à aldeia. Mas agora, antes da abertura da campanha, consideraria desonesto, não só para todos os camaradas, mas também para mim próprio, se preferisse a minha felicidade ao meu dever e ao meu amor pela pátria. Mas esta é a nossa última separação. Logo depois da guerra, acredita, se eu ficar vivo e ainda me amares, largo tudo e corro a apertar-te para sempre ao meu peito ardente. Efetivamente, apenas a abertura da campanha reteve Rostov e o impediu de ir e se casar, como tinha prometido, com Sónia. O último outono em Otradnoy, com a caça, e o inverno, com as festas natalícias e o amor de Sónia, tinham aberto a perspectiva da tranquilidade e das serenas alegrias da vida na herdade que dantes não conhecia, mas que agora o atraíam. A mulher querida, filhos, uma boa matilha de bracos, 10 ou 12 matilhas de galgos valentes, os afazeres na propriedade, vizinhos, o serviço num cargo eleito, pensava ele. Mas agora era a campanha, tinha de ficar no regimento. Já que tinha de ficar, Nikolai Rostov, pelo seu caráter, estava também contente com a vida no regimento e sabia tornar essa vida agradável para si. Voltando das férias, depois da recepção alegre que lhe fizeram os seus camaradas, Rostov foi mandado à remonta e trouxe da Ucrânia excelentes cavalos que eram uma alegria para ele e lhe mereceram os louvores dos chefes. Na sua ausência foi promovido a major e logo que o regimento foi declarado em estado de guerra e foi completado com mais efetivos, deram a Rostov o seu antigo esquadrão. Iniciada a campanha, o regimento avançou para a Polónia. O vencimento passou a ser pago a dobrar. Chegaram novos oficiais, novos soldados, novos cavalos. E o mais importante, espalhou-se por todo o lado aquele estado de ânimo excitado e alegre do início das guerras. Portanto, Rostov, com a consciência da sua situação vantajosa no regimento, entregou-se plenamente aos prazeres e aos interesses do serviço militar, embora soubesse que, mais cedo ou mais tarde, seria preciso dizer-lhes adeus. As tropas recuavam de Vilna por várias e complicadas razões de caráter estatal, político e tático. Cada passo da retirada era acompanhado pelo complexo jogo de interesses, considerações e paixões no Estado-Maior-General. Ora, para os hussardos do regimento de Pavlograd, toda esta campanha da retirada, no melhor da temporada estival, com abastecimento suficiente, era a coisa mais simples e alegre que havia. Entediar-se, preocupar-se e tramar intrigas era próprio do quartel-general, mas no exército profundo não se perguntavam sequer aonde iam e para que iam. Quando lamentavam a retirada, era apenas porque era necessário abandonar uma casa a que já se haviam habituado ou uma pani bonitinha. Mesmo quando passava pela cabeça de algum dos homens que as coisas podiam não estar a correr bem, esse homem, como bom militar, tentava continuar animado e não pensar no decurso geral da campanha, concentrando a atenção nas tarefas imediatas. Primeiro acamparam alegremente nas cercanias de Vilna, travando conhecimento com os proprietários rurais polacos, aguardando as revistas do imperador e de outros comandantes superiores e participando nelas. Depois chegou a ordem de recuarem até Svientsiany, destruindo as provisões que não puderam transportar consigo. Svientsiany era memorável para os hussardos pela razão de ser o acampamento dos bêbados, assim o alcunhou todo o exército, e porque havia muitas queixas quanto às tropas em Svientsiany. Aproveitando-se da ordem de confiscar provisões, levavam também os cavalos, as carruagens, as tapeçarias dos senhores polacos. Rostov lembrava-se de Svientsiany porque,
Logo no primeiro dia da chegada a esta povoação, substituiu o vago mestre e não conseguiu meter na ordem todos os soldados do esquadrão a caírem de bêbados e que, sem o seu conhecimento, roubaram 5 pipas de cerveja velha. De-se Vientiane e recuaram ainda mais até Odrissa e depois ainda mais até às fronteiras russas. Em 13 de julho, os hussardos do regimento de Pavlograd participaram pela primeira vez num combate a sério. Na véspera, à noite, tinha havido uma forte tempestade com chuva e trovoadas. O verão de 1812, de uma maneira geral, destacou-se pelas suas tempestades fortes. Os 2 esquadrões de Pavlograd estavam acampados no meio de um campo de centeio maduro, já pisado até mais não poder pelo gado e pelos cavalos. Chovia a cântaros e Rostov, com o seu protegido, o jovem oficial Ilyin, estava sentado numa cabana construída à pressa. Um oficial do regimento, com soberbos bigodes que ultrapassavam os limites das bochechas, tendo sido apanhado pela chuva quando voltava do Estado-Maior, foi ter com Rostov. Acabo de chegar do Estado-Maior, Conde. Já ouviu falar da façanha de Raevski? E o oficial contou, tal como ouvira no Estado-Maior, os pormenores da batalha travada em Saltanovka. Rostov, encolhendo o pescoço por onde lhe escorria a chuva, fumava o cachimbo e ouvia com atenção, olhando de vez em quando para o jovem Ilyin, sentado muito perto dele. Este oficial, que teria os seus 16 anos e entrara havia pouco no regimento, era agora para Nikolai o que 7 anos atrás Nikolai era para Denisov. Ilyin tentava imitar Rostov em tudo e estava apaixonado por ele como uma mulher. O oficial da mega bigodaça, de nome Zderzhinsky, contava com afetação que a barragem de Saltanovka era a Termópilas dos russos, que nesta barragem o general Raevski cometera uma façanha digna da antiguidade clássica. Contava que Raevski levara para a barragem 2 filhos dele e que, sob um fogo terrível, se lançara com eles ao ataque. Rostov ouvia a história e não só não dizia nada que apoiasse o entusiasmo de Zderzhinsky, como, pelo contrário, tinha o ar de pessoa envergonhada com o que houve, mas que não tenciona objetar. Depois das campanhas de Austerlitz e de 1807, Rostov sabia por experiência própria que quem contava histórias de guerra mentia sempre, como ele próprio já mentira. Em segundo lugar, ganhara tal experiência que sabia que na guerra tudo acontecia de maneira muito diferente do que se imaginava e se contava. Por isso não lhe agradava o relato de Zderzhinsky, como não lhe agradava o próprio Zderzhinsky, que com o seu bigode por toda a cara e o hábito de se inclinar para a cara do ouvinte, o apertava na cabana já de si acanhada. Rostov olhava para ele em silêncio. Em primeiro lugar, na barragem que estava a ser atacada, a confusão e o aperto deviam ser tais que, mesmo que Raevski levasse para lá os seus 2 filhos, isso não impressionaria ninguém, a não ser as 10 pessoas que estavam perto à sua volta, pensava Rostov, já que os outros não podiam ver como se comportava Raevski na barragem e quem o acompanhava. E mesmo os que o estariam a ver não podiam entusiasmar-se assim tanto, porque o que importam os sentimentos paternais quando se trata de salvar a nossa pele. Além disso, do facto de a barragem de Saltanovka ser ou não ocupada, não dependia o destino da pátria, como segundo dizem aconteceu em Termópilas. Logo, para que um tal sacrifício? E depois, para que meter na guerra as próprias crianças? Quanto a mim, não levaria para a guerra o meu irmãozinho Pétia, nem sequer este Ilyin, um rapazinho que não me é nada, mas é bondoso. Antes tentaria pô-lo num lugar seguro, continuava a pensar Rostov, enquanto ouvia Zderzhinsky. Mas não deu voz aos seus pensamentos. Também neste particular tinha experiência. Sabia que a história contada contribuía para a glorificação das nossas armas, por isso preferia fingir que não punha em dúvida a sua veracidade. E foi o que fez. Bem, não posso mais, disse Ilyin, reparando que Rostov não estava a gostar da conversa de Zderzhinsky. As meias, a camisa, por baixo de mim só água. Vou procurar um abrigo, parece que chove menos. Ilyin saiu. Zderzhinsky também. 5 minutos depois, Ilyin, chapinhando na lama, voltou a correr para a cabana. Urra, Rostov, vem depressa, encontrei. Há uma taberna a 200 passos daqui, os nossos já lá se meteram. Ao menos secamos a roupa. E Mária Guarenkiknova também lá está.
Maria Guerin-Riknova era a mulher do médico do regimento, uma alemã jovem e bonita com quem o doutor se casara na Polónia. O doutor, ou porque não tinha meios, ou porque não queria separar-se da jovem esposa logo nos primeiros tempos de casado, levava a mulher atrás para onde quer que fosse o regimento. E como era ciumento, isso tornara-se um objeto habitual de brincadeiras entre os oficiais. Rostov lançou o capote pelos ombros, disse a Lavrushka que o seguisse com a tralha e foi com Iline escorregando e chapinhando na lama sob uma chuva que, de facto, estava a abrandar pelo meio da escuridão rasgada, de vez em quando, pelos relâmpagos longínquos.